A gente tem a informação da chegada do Jorge Jesus ao Rio de Janeiro para curtir o desfile das escolas de samba, né? Então é o seguinte, o Jorge Jesus desembarca no Rio de Janeiro no dia 26 de abril, uma terça-feira, e o treinador português que vem acompanhado com a família para o Brasil chega para acompanhar o desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. Torcedores do Flamengo organizam um aeromister no Twitter, né? E aí, eu perguntei, você torcedor, o que pensa disso? Comente aqui. Eu postei ainda agora, já tem quase 400 comentários. O Juvenal Caetano, meu amigo que tem ficado muito lá em Fernando de Noronha. Como 2019 formou idiotas. Aí mandou um palavrão. Torcida tinha que estar preocupada em lotar o Maracanã contra o São Paulo amanhã. Concordo contigo, Juvenal. Isso era muito importante, né? A torcida do Flamengo lotar o Maracanã, e parece que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro sem estar com a casa cheia. Aí o Ferreira D07, ridículo. O Wanderson botou um monte de palhacinho. O Rafa Martins, ridículo. O Gui Vieira, pelo amor de Deus. O Carlos Ivan Creton, as viúvas piram, né? Cara, mas olha só, o Bruno PNKK, eu até falei o seguinte, gente, que independente de eu gostar muito do Jorge Jesus, já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito do Jorge Jesus, que eu torcia muito para que ele tivesse vindo contratado lá no início do ano, né, quando a gente contratou o Paulo Souza. Mas eu falo de verdade, tá, para vocês. A gente tá com... O treinador tá aí. Eu reclamei outro jogo dele, fiquei chateado após o Atlético Goianiense. Reclamei, fiquei chateado com a forma que o time entrou, com o posicionamento de alguns jogadores. Reclamei sim. Mas ele ainda é o nosso técnico, né? Pô, mesmo gostando do Jorge Jesus, eu acho que da opinião minha, tá? Fazer aeromister, eu não acho legal, tá? Ele tá vindo pro Rio, vai curtir o Carnaval, ótimo, desfile das campeãs, mas eu, sinceramente, como jornalista, eu tenho que cobrir tudo que vai acontecer, tenho que falar sobre essa vinda, tenho que falar sobre tudo, mas eu enquanto o Paulo Souza é técnico do Flamengo, né, e a gente tem que focar aí no Campeonato Brasileiro, eu acho que esse tipo de situação atrapalha um pouco. E o próprio Marcos Braz ontem fez questão de falar com a imprensa, né, falar que deseja um bom carnaval para ele. Deixa eu pegar aqui o que o Marcos Braz falou com relação ao Jorge Jesus. Olha só, vou pegar aqui, trabalho sobre a vinda de Jorge Jesus. Ele falou o seguinte: está vindo para cá que o Jorge Jesus tem um bom carnaval, né? Ele falou assim que no caso sabe que ele vai conferir o Carnaval do Rio, né? Mas que ele tenha um bom carnaval. É isso. Desejamos um bom carnaval ao Jorge Jesus. Embora a gente, por muitas vezes, tenha torcido para ele vir pro Flamengo, né? Como eu falei, no final do ano passado, no início do ano, aí eles contrataram o Paulo Souza. A gente, óbvio, é impossível deixar de fazer comparações, mas como eu falei, mesmo sendo carioca, né, a gente sabe que é campeonato carioca, os números deles estão semelhantes, né? O Paulo Souza tem até leva vantagem no saldo de gols, mas o Paulo Souza treinou o Flamengo durante o Carioca, né, e teve poucos jogos de Libertadores e um de Brasileiro, enquanto que o Jorge Jesus, né, nesses números que são iguais, ele está... entre Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, é completamente diferente, mas ainda assim são os números semelhantes.